Hoje nós vamos falar sobre uma clínica de diagnóstico, de exames por imagens, tá? E é um caso bem atípico porque a empresa foi fundada por um médico que já tem uma idade bem avançada, sempre administrou seu negócio à sua maneira, sempre foi um ótimo médico, mas como administrador provavelmente não foi um ótimo administrador, um ótimo gestor. E aconteceu que ele acabou tendo que se afastar por uma questão de pessoal deles lá, de saúde, etc. Nada muito grave, mas algo que impedia a presença do médico diariamente no seu negócio. Os filhos então acabaram vendo essa situação, acabaram se sensibilizando com a história do pai. Os dois filhos médicos, dois filhos jovens aí, da 40 anos de idade, vamos falar assim, cada um, nessa faixa. Os filhos vão lá e assumem o negócio do pai, começam a administrar o negócio do pai. Quando eles começam a fazer esse movimento, eles começam a entender de fato o que estava acontecendo, o que tinha, o que não tinha de errado, e começam a tomar várias medidas até que chegaram até mim para fazer uma análise. E olha os números, pessoal. Imagina uma empresa que tem uma dívida de aproximadamente 60 milhões. Eu sempre arredondo os números para ficar mais fácil a conversa, tá? 60 milhões em dívidas, sendo 40 milhões com impostos, 10 milhões com bancos, 10 milhões com fornecedores. Tem uma pequena parte trabalhista que não é nem relevante colocar aqui. Mas qual que é o ponto sensível? Quando você olha esse passivo, automaticamente a segunda análise que eu faço é em relação ao faturamento, né? Qual que é o faturamento que uma empresa precisa para ter esse tipo de solução? E normalmente isso diz muito sobre o futuro da reestruturação. Quando eu olho para o faturamento, a gente está falando de um faturamento médio aí na casa de 1.800.000 a 2 milhões. O que torna completamente inviável qualquer administração para poder realmente falar assim, cara, eu vou resolver o passivo dessa empresa, porque 60 milhões contra 2 milhões de reais que seja o faturamento mensal, cara, nem que você tivesse 2 milhões de lucro todos os meses, vamos falar que sua margem é 100%, você não gasta com nada, o que entra é teu, você não gastou nem com tarifa de banco, nada, já seria uma conta muito, muito difícil de ser paga. Por quê? Para vocês terem uma ideia, imposto hoje, 40 milhões, ele vai sendo atualizado mensalmente pela taxa Selic, né? A taxa Selic hoje está pelo 15%, nesse momento que nós estamos fazendo esse vídeo, sim. 15% ao ano, eu estou falando ainda a ordem de 6 milhões ao ano só de juros. O lucro do negócio não aguenta pagar os juros do acréscimo do imposto. Então, para você ter uma ideia, esse faturamento que eles possuem de 2 milhões ao mês, se eu pegar esse faturamento e projetar para 12 meses, olhar o lucro direitinho, não aguenta pagar nem os juros dos impostos. Como é que eu pago 10 milhões de banco e 10 milhões de fornecedores? Né? E esse é o ponto. E esse médico que se afastou, ele acabou deixando os filhos tocar o negócio, e eu não cheguei a falar com ele, falei com os filhos, e os filhos estão muito sensibilizados em querer solucionar. A reunião começou bem motivada, mas no final da reunião eles estavam bem conscientes, na verdade. Eles começaram bem entusiasmados em relação ao futuro, e eu deixei eles bem cientes do que tem que ser feito, porque, de fato, para você se tornar essa empresa viável, teria que sair de um faturamento aí de 2 milhões para 10 milhões. Nunca, uma dívida de 10 vezes o valor do seu faturamento já é algo muito difícil de você reestruturar. Muito difícil. Então, assim, quando você olha para o negócio, você fala, cara, eu tenho um faturamento de 2 milhões, um limite de dívida, contando tudo, 20 milhões. Quando você passa de 20 milhões, cara, quando você passa de 10 vezes o seu faturamento bruto, é muito difícil. A partir de 4 vezes o seu faturamento bruto mensal, já é um caso de recuperação judicial, na minha visão, por conta das margens do negócio. Se é uma commodity, se é algo que tem uma cadeia entre fabricação, industrialização e recebimento muito longa também. Então tem vários detalhes aí que acabam implicando na nossa análise, no diagnóstico que eu faço aqui no escritório. Mas essa empresa especialmente, quando eu olhei o faturamento de 2 milhões, já vi que era algo difícil de fazer. E a coisa foi piorando na medida que eu fui avançando. Eu fui pedindo para eles a quantidade de colaboradores, praticamente 100 colaboradores, 100 funcionários CLT, que num cálculo simples dá uma folha de 350 a 400 mil reais, né? Porque você coloca um salário hoje de R$ 2.500 a R$ 3.000, qualquer encargo que vier mais 1.000 já deu 400 mil, né? Isso fora a mão de obra dos médicos e fora o custo mensal fixo para poder manter as máquinas, tá? E isso é uma empresa familiar onde os filhos herdaram a empresa do pai. Ou seja, eu faço aqui
uma análise para você que é pai o tempo todo. Nunca entregue para os seus filhos uma empresa que não estiver sadia, que não estiver minimamente organizada, que não estiver minimamente com o futuro garantido, porque senão você vai estragar o futuro dos seus filhos com algo que foi criado no passado sem necessidade alguma. Deixa eles viverem cada um a sua realidade e prosperar e multiplicar. E eu perguntei para eles o que motiva vocês, né? O que motiva vocês nesse negócio? E eu percebi que eles tinham uma enorme admiração pelo pai. E aí você vê que legal essa parte da vida, né? Porque apesar do pai não ser um ótimo administrador, como pai o cara deve de ser extraordinário, cara. Deve ser um pai presente, deve ser um pai que, cara, faz de tudo por eles, deve ser um pai que brincou com eles desde a infância, deve ser um pai que na primeira namoradinha estava lá com eles, curtiu a faculdade. Para você ter uma ideia, o pai é médico e os 2 filhos são médicos, o que demonstra uma admiração dos filhos, né? Demonstra uma admiração em relação à história do pai, né? E mesmo assim, a nossa reunião foi para quebrar essas barreiras, né? Cortar esses vínculos emocionais em relação ao negócio, jamais quanto ao pai, pelo amor de Deus. O pai tem que amar e respeitar e pela vida toda, mas o negócio não é porque é do teu pai que você ama, admira, que você vai falar, cara, eu vou virar esse jogo. Você vai virar esse jogo, mas dessa empresa vai ser difícil virar o jogo se não tiver, tem que tomar várias atitudes. É uma situação bem triangulada, uma situação para um cara que realmente faz turnaround como nós fazemos aqui, mas tem que ter uma habilidade muito além do que precisa para o dia a dia. Só que para fazer isso, e para fazer isso de uma maneira que dê certo, eles precisam de ter um faturamento ainda um pouquinho maior. Eles precisam melhorar ainda as bases, porque senão fica muito, muito doloroso o processo de estruturação. Então, para você que está assistindo esse vídeo, eu quero deixar uma mensagem para você e uma dica muito importante. Não transfira a sucessão do seu negócio para os seus filhos se a tua empresa não estiver extremamente organizada. Não faça isso. Prepare os seus filhos. Prepare-os para ser gestores. Se você quer realmente que seu filho assuma o seu negócio, prepare-o. Capacite-o. Coloque ele em situações de estresse dentro da operação para ele entender que decisões ele tomaria aqui. Quais atitudes ele vai fazer. O que ele vai coordenar. Para onde que ele vai. O que de fato vai acontecer. Esse é o ponto do negócio. Não joga seus filhos na cova dos leões, entendeu? Eu falo isso para os caras aqui, porque tem uma passagem na Bíblia que fala isso, né? Que o Davi foi jogado na cova dos leões. Por quê? Porque não é a história deles, né? É a sua história. Então você, como um gestor, faça isso, não transfira essa responsabilidade. Essa empresa não é um caso de falência, não é um caso de fechar as portas amanhã, mas é uma empresa que ela tem que passar muito provavelmente por um investimento de terceiros, um aporte, entender de fato o mercado que ela está para poder subir esse faturamento de 2 milhões para pelo menos 4, 5 milhões num curto espaço de tempo, ver se ela tem capacidade para isso, né? Então, você tem que ter essa clareza em relação ao negócio. Às vezes eu vejo aqui que no dia a dia das empresas, eu analisando, eu vejo que o faturamento tem que melhorar um pouco, mas é uma indústria, a indústria tem uma limitação de capacidade de faturamento, ou seja, se ele tem capacidade de faturar 10 milhões e nós precisamos que vá para 15, 20, cara, mas ele tem a capacidade de 10, ele está faturando 5, ele pode chegar em 10, ótimo, vai ajudar muito, mas o que ele precisa ainda vai além, então ele tem que ter a consciência que ele não vai chegar, a não ser que nesse projeto a gente consiga colocar o CAPEX, a parte dos investimentos em máquinas e equipamentos para poder fazer acontecer esse turnaround. Então eu estou dando exemplos aqui para você entender a sua capacidade real de faturamento. Nesse caso, por exemplo, eles nunca faturaram 10 milhões. Na história, nunca faturou isso. Se essa clínica nunca faturou isso por mês, como que eu posso fazer um desenho e chegar nessa matemática e ter certeza que vai dar certo montando um plano em cima disso? Monte um plano real de reestruturação e não um plano de ilusão. Se você está gostando do nosso conteúdo, eu peço que você se inscreva, compartilhe, encaminhe para o seu amigo. A nossa ideia aqui, pessoal, é realmente fazer desse canal um canal que educa os empresários, traz clareza para os empresários do ponto de vista de um cara que reestrutura as empresas no seu pior momento. Se você quer evitar isso, se você gostaria que alguém que você gosta evite isso, passe por isso, encaminhe esse conteúdo para que ele possa ir começando tomando atitudes e medidas dentro do que a gente tem falado e tem se comunicado aqui.
Obrigado e vambora com fé em Deus que vai dar tudo certo.